Nós optamos por fazer uma fala dialogada. Algumas vezes eu vou começar e ele vai continuar. Podemos trocar ideias enquanto falamos. Então, a minha fala ou a dele uma é a continuidade da outra. Eu sou da área de pastoral, aqui da Faculdade de Teologia, e ele é da área de Teologia e História. E nós estamos fazendo esse exercício conjuntamente de olhar, a partir da pastoral e da teologia, a plantação de igrejas. Durante esses 3 momentos que nós teremos mais especificamente com vocês saberão um pouco da nossa trajetória, no que também nós compreendemos como plantação de igrejas. E aí eu peço, então, que vocês tenham essa paciência conosco, porque a gente vai fazer essa continuidade. Eu tive, no meu ministério pastoral, completando 24 anos, 3 experiências que eu considero como plantação de igreja. A primeira foi num cortiço, na cidade de São Paulo, onde nós fazíamos culto, e depois aqui foi crescendo, eu saí depois, mas lá começou uma igreja. A segunda foi em Boracéia. Eu estava em Bertioga, a próxima praia é Boracéia. Hoje nós temos lá, inclusive, um espaço grande. Eu não sei se já foi construído um centro social, que era a intenção, junto com a igreja. Então, primeiro nasce o social, né? E hoje estou em Santa Isabel, juntamente com a pastora Margarida, que é interior de São Paulo, praticamente, né? Da grande São Paulo, onde nós estamos numa casa. Então, para vocês entenderem essa dinâmica, né? Daquilo que, na minha experiência. Eu sou pastor na Igreja Metodista em Registro, interior do Estado, desde 2011. Eu fui nomeado para Registro por um projeto de plantação de igrejas da terceira região eclesiástica, elaborado no ano de 2010, mas com uma inspiração já bem antiga do bispo Nelson, no final da década de 80, o desejo de levar o metodismo para a região do Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo, e economicamente falando, né, quando o assunto é dinheiro, Registro é uma das... Vale do Ribeira é uma das regiões mais pobres do estado. E o projeto de implantação do metodismo no Vale do Ribeira foi definitivamente elaborado em 2010. A terceira região publicou um edital convidando pastores e pastoras para se inscreverem. Eu me inscrevi, fui selecionado, e desde 2011 eu atuo lá em Registro. Não havia presença metodista naquela região, né? Nós temos uma igreja em Registro, outra igreja em Eldorado, que é uma cidade vizinha de Registro, dista 65 quilômetros, 60 quilômetros de Registro. Hoje Eldorado tem uma pastora em tempo integral, a reverenda Zulene, e eu estou exclusivamente em Registro. Então, o que eu gostaria era de compartilhar algumas reflexões a partir não só da teologia, né, wesleyana, metodista, mas também da experiência que temos acumulado nesse projeto de plantação de igrejas. A missão de Deus, e hoje nós vamos fazer o recorte da identidade confessional. Nos nossos diálogos, eu e o professor Martim, nós optamos por trazer os fundamentos do que nós entendemos que envolvem a plantação de igreja, né? Para quem é metodista, alguns dias atrás,
o Colégio Episcopal soltou uma orientação, uma carta, dizendo sobre como que você abre uma nova igreja, que tem que manter os fundamentos metodistas, a marca metodista. Lá está descrito, é um documento detalhado. Isso não é à toa, né? Então, a nossa primeira conversa é trazer um pouco à tona esse fenômeno da identidade confessional, mas de uma forma um pouco híbrida, vamos dizer assim. Tanto na concepção sobre identidade, tanto na concepção de como que ela se dá numa confessionalidade, né? Desde que eu me entendo por metodista, e isso já tem... Olha, fazer conta às vezes é difícil, né? Uns 33 anos, né? Não, tem mais, tem 35 anos que eu fiz a minha profissão de fé. Eu sempre ouvia, inclusive na classe de preparação de novos membros, a Igreja Metodista está em crise de identidade. Quem já ouviu isso aqui, né? Então, e eu fiquei curiosa, mas por que crise de identidade, né? Então, você já tem bastante tempo, né? Então, só que, na verdade, eu compreendi que não era uma crise. Era a busca contínua de reafirmação da nossa identidade, né? E isso faz parte de sermos pessoas que estamos em busca de semear os valores do reino de Deus, onde estamos, e por isso nós gostaríamos de relembrar essa dimensão e o que isso tem a ver com plantação de igrejas, né? Então, esse texto bíblico é muito conhecido de todos e todas nós, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Há uma ressignificação da nossa identidade como pessoas, e especialmente dos sentidos que nós colocamos para as nossas vidas. A gente sabe que a identidade é um processo que ele é não necessariamente rápido, ele é lento, e é importante que a gente sempre retorne a esse tema quando nós falamos de plantação de igrejas. Que igreja que nós estamos plantando? Que igreja que nós sonhamos? E quais são os pilares que são importantes para isso, né? A pergunta do quem nós somos nos acompanha sempre, né? Por exemplo, na adolescência, isso vem com tudo, né? A famosa crise da adolescência, de saber quem que a gente é, para onde nós vamos, né? E essa crise de identidade, ela é até esperada, num determinado momento, não só de forma individual, mas os grupos também, eles são incluídos nisso. Nós, pastores e pastoras, às vezes acreditamos que quando falamos uma única vez um conceito na igreja, todo mundo já aprendeu esse conceito. E, às vezes, as pessoas, eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Ou seja, a reafirmação da identidade não é só conceitual, é relacional, é prática. Então, quando nós trabalhamos com plantação de igrejas, obviamente que, dependendo da maneira que isso se dá, e isso tem sido discutido desde o primeiro módulo, das estratégias que se usam, sempre é importante, desde o início, envolver as primeiras pessoas que vão aparecendo, né? Porque essa identidade não é só do pastor ou da pastora. Esse envolvimento com as pessoas que começam a optar por Cristo, pela igreja metodista ou batista, seja o que for, é importante a gente envolver essas pessoas já no início da caminhada, porque isso vai criando uma identidade, uma base e um alicerce. Eu me lembro que eu falei com vocês de era um cortiço mesmo, né? Não no sentido, às vezes, pejorativo da palavra, mas existia uma senhora da igreja que morava no meio de várias outras famílias, numa grande casa, na periferia de São Paulo. E foi com ela, né, que a gente começou, então, a também ampliar e fazer as visitas. E
e a começar a pensar juntas outras possibilidades. E é interessante assim, isso acontece com a gente. As pessoas da igreja central, que bancava esse trabalho, não iam. Então, o que a gente fez? A gente começou a trabalhar, eu trabalhava naquela época mais diretamente com os adolescentes. Já que a gente está estudando sobre missão aqui na escola dominical, vamos lá. Vamos ver o que é missão num lugar que vocês não conhecem, adolescentes de classe média. E foi uma experiência muito relevante, porque justamente naquela ocasião, muitos daqueles adolescentes estavam optando por fazer sua profissão de fé na igreja, naquela igreja. Então, com essa experiência, eu comecei a perceber que mesmo as pessoas que ainda não estão oficialmente reconhecidas como membros da igreja, quando elas são convidadas, pelo menos a perceber, a se envolver em uma possibilidade de uma igreja, isso traz novas concepções da identidade. Quer dizer, a igreja, ela é uma igreja em movimento, ela é uma igreja que convida, é uma igreja que envolve as pessoas desde o momento em que ela entende que a missão é de Deus e que nós somos convidados e convidadas a participar dessa missão. Para formar, então, essa identidade, né, quem que nós somos, né, aquilo que eu já falei, nós precisamos da presença de outras pessoas. Sem esse encontro, não é possível encontrar nós mesmos e a nós mesmas. Então, quando a gente trabalha essa dimensão também, uma experiência também que é bastante relevante nesse sentido, é quando a gente também utiliza formas, por exemplo, como, eu lembro que em Boracéia, a gente começou a ir naquele bairro, né, naquele lugar, por uma necessidade muito pontual, né, mas não tinha igreja metodista, né. Só que os cultos começaram a acontecer na associação de bairro, daquele lugar, por um pedido das pessoas que eram alcançadas pelas nossas visitas. Então, a intencionalidade primeira não era começar ali uma igreja, era apenas dizer, vamos ali fazer uma visita. Então, é interessante que a nossa identidade, com essa experiência, a gente lembrou, como igreja em Bertioga, que, quem sabe, ali sim poderia ser um espaço onde uma presença metodista poderia ser cultivada. Então, assim, uma coisa que é interessante também nessa dimensão de plantação de igrejas, que é um pouco diferente da experiência do pastor Martim, é que algumas delas são muito planejadas, vamos começar um trabalho aqui. E outras emergem da naturalidade da vocação da igreja no seu dia a dia. Não é necessário, às vezes, um projeto, vamos ali naquela cidade ou naquela outra cidade, vamos em Guararema, né, que é vizinho lá de Santa Isabel. Né, mas, quando a gente começa a perceber qual é a nossa identidade, nós podemos começar a semear as comunidades com gestos considerados muito simples no dia a dia, né? E que às vezes não ficam muito assim nos palcos, né? Ficam nos bastidores, mas ali já tem uma semente. E é claro que a gente precisa, como eu falei, desde o início envolver as pessoas que têm essa vocação, leigos e leigas, junto conosco. A vocação, então, também, e a identidade, se a gente for fazer essa relação, está ligado a uma outra dimensão, quando a gente fala de plantação de igrejas, também ligada a valores, né? Aí eu estou falando valores que sustentam, né, o sentido da pessoa e que convergem para o reino de Deus. Quando nós falamos desses valores, é interessante também perceber que esses valores, e a gente vai falar disso mais tarde, né, lá no final, a última sessão de hoje,
nós também trabalhamos uma dimensão mais educativa, né? Uma coisa que às vezes nos inquieta, pelo menos dentro dessas experiências, é a tendência que a gente tem de dicotomizar, como eu falei no início, os conceitos, né? Então, a gente apreende um conceito de que a gente tem que fazer isso e aquilo, mas a gente não se envolve na prática com esse conceito, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma visita, eu tenho que evangelizar, eu tenho que ouvir uma pessoa, eu tenho que orientar uma pessoa, eu tenho que ter uma conversa difícil. Como é que eu faço isso? Né? Quando aqui a gente fala de valores, é aquilo que sustenta tudo isso. Então, quando eu estou diante de um desafio que eu tenho que enfrentar, eu tenho que lembrar também que os valores que envolvem o Evangelho, por exemplo, os frutos do Espírito, devem ser incluídos nessa prática, né? Uma vez, eu conversando com um grupo de pessoas, nós começamos a vivenciar, a dizer, na verdade, como que a gente vivencia os frutos do Espírito na semana. Primeiro que o pessoal tinha de descobrir quais eram os frutos do Espírito, porque às vezes a gente esquece. Como é que a gente vivencia, por exemplo, vivenciou nessa semana o domínio próprio? Questões práticas. Como que eu vivenciei a bondade? A longanimidade, né? Então, a concepção de valores que sustentam a nossa ação em qualquer ação missionária deve envolver esses valores. Porque, às vezes, eles ficam muito diluídos e ficam muito estratosféricos, não? E é justamente aí que a gente começou a perceber, pelo menos na minha experiência, é que as pessoas se achegavam às nossas comunidades, né? Então, por exemplo, às vezes a gente não conhece, pode ser outra coisa bem simples, a gente não conhece os nossos vizinhos, né, como igreja. Ou podemos começar uma igreja, por exemplo, frequentando uma padaria. Eu frequentei muito uma padaria lá perto lá em Santos já, né? E as pessoas achavam estranho o que eu estava fazendo na padaria. Eu falei, eu estou comendo pão, né? Tomando café, mas, enfim, eu comecei a conversar com aquelas pessoas. E é ali no cotidiano que as coisas iam sendo criadas. Eu não, né? Porque eu tenho que me colocar nessa situação de envolvimento com as pessoas até para compreender o que acontece, né? E também de reconhecer, por exemplo, que nós vamos ter espaços que não necessariamente são templos, mas que são igrejas. E aí é que está, se na nossa concepção de plantação de igreja isso é incluído. Nem sempre nós vamos ter um espaço físico chamado igreja, um templo, com cruz e chama, e sei lá, né? Mas é uma igreja. Tem uma igreja que está na associação de bairro, é uma igreja que está na casa de uma pessoa, é uma igreja que está numa casa, e assim por diante. Então, isso envolve valores, né? Valores do Evangelho. Alguma coisa também que pode acontecer dentro desse processo de identidade são as nossas dúvidas e as nossas inquietudes, né? Especialmente quando aquilo que nós projetamos começa a ter algumas variáveis, são as variáveis, às vezes, institucionais, são as variáveis subjetivas, são as variáveis familiares, são as variáveis do próprio local, né? Essas variáveis nem sempre estão dentro dos nossos projetos, mas acontecem muito, e bastante. E aí é que surge a crise de que eu não consegui fazer isso, né? Eu não consegui chegar até onde eu gostaria. Então, aí é um processo também de identidade, porque a gente tem que revisitar as nossas expectativas, como a gente lida com essas expectativas, para que a gente também não se considere uma pessoa menor, né, ou fracassada
dentro do processo de plantação de igrejas. A identidade, então, ela também está vinculada com conhecimento e reconhecimento. Vocês, com certeza, têm aprendido aí com o Bud sobre essas questões aí culturais, o reconhecimento do espaço, do local, o contexto, mas não é só um conhecimento, é um reconhecimento. Ou seja, não basta, às vezes, a gente... Sabe aquela história de você conhecer o local, né? E conhecer as pessoas? Mas, vez ou outras, você tem que reconhecer, ou seja, revisitar, perceber que aquele espaço ele está em movimento, ele não está estático. E isso também acontece com a nossa própria identidade, isso acontece com o espaço onde nós, pelo menos, projetamos plantar uma igreja, né? Uma coisa que é importante lembrar da memória da tradição bíblica, e isso é bastante relevante para nós, que nesse processo de identificação, Deus não colocou o seu nome, né? Ele diz, eu sou. Né? E esse eu sou está imbuído de uma coisa que eu não posso possuir. Né? Embora a gente fala, nossa, meu Deus, né? Mas a gente não consegue apreender isso tudo para a gente. Deus não é meu, não está no meu bolso, né? Que eu trago ele para cima e para baixo. Mas ele vai para além disso. Então, num processo também de plantação de igrejas, e isso é eu posso dizer que é uma das crises que eu particularmente vivi, eu realmente não sabia mais para onde ir, né? O que eu deveria fazer. E, às vezes, é justamente aí que a gente começa a descobrir esse revisitar da nossa espiritualidade, que Deus fala assim, baixa a bola, não? A missão é minha. E você está convidada a participar dela. Porque, às vezes, a gente cria tantos projetos, tantas expectativas, e, às vezes, aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente acaba não fazendo. Né? E que, às vezes, talvez, as pessoas, e até, às vezes, até para a nossa instituição, é uma coisa pequena, né? Mas ali Deus pode começar a fazer uma mudança significativa e grande e profunda na vida de muitas pessoas. Por isso que, quando a gente sabe dizer o quem sou, a gente tem que se vincular à imagem de Deus, que a gente também está vivenciando e está levando para as pessoas que nós estamos visitando, estamos evangelizando, estamos semeando o reino de Deus. Essa imagem de Deus, muitas pessoas olham para o pastor ou para a pastora, né, para um líder, por uma líder, e falam assim, nossa, Deus deve ser mais ou menos assim, né? As pessoas que não... Então, é uma pessoa paciente, impaciente, né? As pessoas criam expectativas a respeito de nós. Não adianta. Né? Só que o grande desafio que a gente tem que colocar para as pessoas é a nossa condição de serviço, de servos e servas. De um Deus que chama todos e todas para participar da sua missão. E aí é importante, né, porque isso também nos ajuda a revisitar a relação entre identidade e vocação. Né? Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado nesse processo de plantação de igrejas é saber lidar com a nossa onipotência. A gente não vai conseguir, muitas vezes, como eu já falei, envolver todas as coisas que a gente gostaria. A gente não vai nem sempre envolver todas as situações que a gente gostaria. Por isso que eu falei, é uma dimensão de reconhecimento, de revisitar a nossa identidade, naquele momento, a nossa identidade confessional. Quando nós falamos de vocação e identidade, nós também estamos falando de pessoas, obviamente, que são chamadas para esse exercício, e um ministério de cuidado. Eu vejo que hoje, e aí tem vários programas, né, que existem nas igrejas sobre plantação de igrejas, né,
uma marca, e aí da nossa identidade, eu posso dizer, no âmbito mais cristão, né, e que a nossa sociedade clama muito, é essa dimensão do cuidado. Né? Existem igrejas hoje, que não é tão comum, por exemplo, tanto em igrejas protestantes, mas que, ao abrir, por exemplo, as suas portas durante a semana, conseguem agregar mais pessoas do que, às vezes, o seu culto à noite, né, durante o dia, porque ali passa não sei quantas mil pessoas, e, às vezes, a gente tem que se sensibilizar para aquilo que, na verdade, Deus quer fazer ali, naquele espaço. Então, quando a gente fala do Ministério do Cuidado, a gente sabe que essa é a maior demanda que a gente tem, porque não é só plantar a igreja, é dar continuidade a isso. Tem as outras etapas. E quando entra na etapa de solidificar isso, né, e esses cuidados, o cuidado que a gente precisa dar às pessoas, às vezes a gente pode se cansar, porque é tanta coisa que envolve, né? Então a gente tem que saber também como que a gente faz isso e como que a gente consegue fazer esse cuidado de uma forma mais comunitária. Parafraseando John Wesley, e aí a gente já faz uma ponte sobre a questão confessional, o mundo é minha paróquia, pode-se afirmar que a nossa vocação tem uma identidade. Quando assimilamos que nas pessoas, no cotidiano, no consolo, na celebração, também podemos encontrar a nossa paróquia. Né? Então, essa paróquia, ela está, na concepção de John Wesley, em movimento. Ela pode estar em qualquer lugar. Né? E aí, a gente começa a fazer essa ponte com um documento conhecido pelos e pelas metodistas, as marcas básicas da identidade metodista, que fala um pouco sobre essa encarnação, né, desse mundo que é a minha paróquia. O que a gente encontra? Diz assim, Colégio Episcopal da Igreja Metodista aqui, né? Nos dias de hoje, diante do quadro diversificado e confuso em que vivemos, é fundamental ter consciência de nossa identidade, de nossa finalidade. Então, aonde que nós queremos chegar? Qual que é a nossa cara, o nosso jeito de ser igreja, de ser povo de Deus? Né? Como pessoas, famílias, cristãos e igreja, nós precisamos adquirir e configurar os elementos básicos que constituem esses dois aspectos do nosso viver. Então, identidade e finalidade. Por isso que nós optamos por trazer esse tema para vocês, porque isso está nas bases dos nossos documentos. E a concepção de missão está estreitamente vinculada à dimensão da identidade. E agora o professor Martim vai falar um pouco mais sobre essa questão confessional. Quando eu decidi ir para registro, eu sou da área de teologia histórica, eu sempre gostei mais da dimensão filosófica, teológica, né? de dimensão histórica da vida da igreja. Mas eu estava atuando aqui em 2010 com um pastoreio de pastores. E nós vivíamos, como eu vivia como ministério e também como família, a melhor condição desde que eu havia me formado. Desde que eu havia saído da faculdade de teologia. Eu me formei em 2005. Aí eu tive 2 anos que eu concluí meu mestrado, em 2007. E de 2008 até 2009, eu fiquei pastoreando uma igreja da Zona Norte da cidade de São Paulo, Vila Medeiros. Quer dizer, desde 2004, eu já fui nomeado para Vila Medeiros, e eu continuei pastoreando, e lá era uma comunidade muito acolhedora, mas muito simples, com poucas possibilidades materiais. Né? Então eu tinha uma nomeação tempo parcial
mas a dedicação era tempo integral. Eu tinha uma folga na semana de quarta-feira que eu não ia para a igreja. Na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado, domingo eu ia para lá. E o orçamento era muito justo. A minha esposa é dentista, mas ela estava começando também na carreira de dentista. E com o consultório, às vezes, era o que a gente conseguia economizar do salário do subsídio pastoral para pagar as contas do consultório. Imagina a situação, um pastor tendo que sustentar o consultório de dentista. Aí lascou, né? Mas a gente levava a vida com muita tranquilidade, confiança, né, em Deus, nunca nos faltou nada. Mas em 2010... a Ana Marta, minha esposa, resolveu fazer uma especialização em auditoria odontológica que a USP estava oferecendo. E ela fez essa especialização. Terminou a especialização, mandou o currículo para uma empresa e foi contratada. Então, em julho de 2010, a Ana Marta foi contratada para trabalhar na MedLife. É uma das maiores empresas de operadoras de plano de saúde, seguro odontológico, como auditora, aqui no quilômetro 18 da Anchieta, era o escritório que ela trabalhava. Ela ficou muito feliz, ela tinha uma remuneração considerável, uma carteira assinada, né? Então ela começou a trabalhar ali. E eu estava dedicado ao pastoreio de pastores na terceira região eclesiástica. Um dia que eu acordei, eu acho que em 2008, 2009 mais ou menos, eu acordei e fui até o bispo Adriel, eu peguei meu currículo, imagina, levar o currículo para o bispo, você não faça isso. Eu peguei meu currículo e marquei uma conversa com o bispo Adriel e entreguei meu currículo para ele. Ele falou: o que é isso? Eu falei: esse é meu currículo, eu quero arrumar alguma coisa. E eu disse para Ana Marta: ó, eu vou conversar com o bispo, isso acho que em 2009 mais ou menos, né? Eu vou conversar com o bispo, dependendo da conversa, eu vou juntar todas as coisas nossas e vamos embora. Até hoje eu acordo de dia, gente, com essa questão. Eu vou chutar tudo para cima e vou embora. Então essa questão do sacerdócio, da identidade, ela não é entendida também de uma maneira problemática, definitiva. Não, Deus me chamou para ser pastor, todo dia eu acordo num mundo maravilhoso porque eu sou vocacionado para ser pastor. Tem dia que eu acordo e falo assim: hoje vai ser o último dia que eu vou ser pastor, se Deus quiser. Não durmo hoje como pastor. Eu acordo assim ainda, às vezes. Ao final do dia, mudou, né? Ao final do dia mudou. Você está, graças a Deus, Ele me chamou para ser pastor. Mas há esses refluxos, né? E numa dessas eu falei com ela: vou lá e vou conversar com ela, com o bispo. Dependendo da conversa, encerro por aqui. E aí eu fui conversar com o bispo Adriel, quem conhece, né? Vê o jeitinho dele, tá? Puxa vida, que interessante essa reflexão, tá? Vamos almoçar, aí almoçando, sabe? Eu sei que eu voltei tão empolgado com a possibilidade de ser pastor, que eu cheguei em casa, a Ana Marta estava esperando, né? E aí, vamos encaixotar as coisas, eu falei: não tem, Deus me chamou para ser pastor, minha filha, você acha o quê? Eu estava pensando que você está ligando, não tem, né? Conversa com o bispo, às vezes resolve. Bom, não mudou muito materialmente, mas ele me deu um trabalho, né? Pastoreio de pastores. Em 2010 o cenário era esse, então. Eu estava pastoreando em tempo parcial Vila Medeiros, em tempo parcial um projeto de pastoreio de pastores na terceira região. Então eu tinha mais horizontes de atuação, né? Isso me deixava muito bem. A Ana Marta começa a trabalhar e ela também ficou satisfeita com essa possibilidade. Consequentemente, a renda, quadriplicou. Era pequena, né? Então quando você ganha 500, você passa a ganhar 2.000, 4 vezes mais. É pouco ainda, mas era muito mais. E aí a gente continuou vivendo, fazendo as coisas, mas com muito mais alegria, conforto. Vamos ver se a gente compra um apartamento por aqui para São Bernardo. Eu fazia o seguinte: eu saía lá eu morava no CEAGESP, no apartamento do meu sogro. Vinha para cá, trazia a Ana Marta toda manhã, deixava a Ana Marta lá no serviço e me enfiava na biblioteca da Faculdade de Teologia até a hora do almoço. Aí eu saía, almoçava e ia para Vila Medeiros. Durante a tarde eu fazia visitas e aí no final da tarde eu buscava a Ana Marta aqui e ia para casa. Era uma andança
mas a gente gostava muito de fazer isso. Quando surgiu o edital de plantação de igrejas lá em Registro, tudo essa coisa tem, esse testemunho que eu estou dando tem, no finalzinho eu vou dizer, mas vai lá, por que está falando isso, né? Mas tem um motivo, tá? Nós fomos, o bispo, aí a gente estava em novembro, o bispo André falou, nós precisamos fazer um encontro com os novos pastores. Aí, tá bom, pastores até 5 anos, lá no espaço 24 horas, o espaço que a gente tinha aqui, vamos ter um momento de janta e de reflexão depois, pastoreio de pastores. Aí foi um monte de pastores, tinha uns 40, 50 até 5 anos, né? Jantamos, e o bispo começou a falar com eles, e nessa dimensão do cuidado, pastoreio de pastores mesmo. E as esposas não estavam dessa vez, a maioria das vezes elas tinham marido, mas dessas vezes elas estavam sozinhas. E o bispo apresentou o projeto do edital do Vale do Ribeira. Olha, essa é a região, nós não temos nada lá, nós estamos atrás de um obreiro que queira ir para desbravar. O bispo falou, eu vou fazer uma nomeação de um pastor para um lugar que não tem igreja. Aí todo mundo ficou, né? Não vou nomear, esse vai ser nomeado para uma não igreja. E tal, e apresentou. Eu olhei aquilo e assim, eu comecei a ficar encantado com aquele projeto. Né? E Deus falou comigo, né? O teólogo sistemático às vezes também escuta. Glória a Deus. O John Wesley falava, só um parênteses, o John Wesley falava assim, Deus inventou a teologia prática. O diabo veio e colocou a teologia sistemática. Ele falava isso, a teologia apologética, né? Ele dizia isso. Então assim, eu falei, não, eu quero participar efetivamente desse projeto. E um conselho que eu dou para você, já de saída nessa questão da confessionalidade, da identidade, nós vamos já para lá, ó. Se Deus não te chamou, não vai. Fica. Não se atreva. A missão, nessa perspectiva wesleyana e na perspectiva também do conceito de missio Dei, não é iniciativa, é resposta. Se Deus não te chamou, se você não tem, e aí, mas como eu vou ter certeza? Sei lá, eu vou contar para você como que eu tive, mas coloque essa questão em constante vigilância. Se Deus não te chamou, não vá, não é lugar para você. Simples. Você pode ser útil em outro ministério, você pode se dedicar e ser muito abençoado em outras áreas da igreja com maior, isso nós temos a maior tranquilidade. Acontece que aquele dia Deus me chamou. Eu falei, olha, eu topo. Mas eu não falei na hora, assim, né? Na hora que o bispo Adriel apresentou, eu fiquei bem quieto. Falei, não, pode ser só sugestão da minha mente, pode ser fome, sono, eu vou ficar quieto. Quando eu entrei no carro, eu já estava acelerado para chegar em casa e ler o edital e essas coisas todas. Né? Só que no caminho eu pensei na Ana Marta. Falei, ixi, né? Vou ficar lá, vou falar com ela porque a gente vai conversar isso. Cheguei lá, ela estava dormindo. Aí eu li todo o projeto e disse, não, é comigo mesmo. Deus está me chamando para esse lugar, para essa tarefa aí. Amanhã eu vou acordar e vou falar com a Marta. Tá bom. Aí dormi. Eu durmo tarde, né? Eu vou dormir no meio da madrugada. No outro dia, quando era 6 horas da manhã, já estávamos em pé, porque a gente tinha que chegar às 7 aqui, para ela trabalhar onde ela trabalhava, no escritório ali. Eu falei, eu não vou falar isso para ela nessa hora da manhã, né? Não tô, deixa para lá. Durante o dia, aí a gente veio e ficou lá, e ela vinha se queixando há algum tempo, né? Já, é gostoso, mas olha, eu gosto mesmo da clínica, essa coisa de ficar só analisando raio-x e trabalho de... Ela dizia que o convênio, ela que assinava o convênio pagar, né? Então o cara mandava o raio-x, ó, fez o tratamento, ela assinava, pode pagar. Então isso às vezes cansa, é burocrático e tal. Tudo bem, deixei ela ali, vim para cá, no caminho eu ficava pensando, se Deus falou comigo,
ele que se vire e fale com ela também. Isso, então, para mim, foi um indício da confirmação. Eu falei, eu vou ter que convencer minha esposa de que Deus me chamou, ela que ele que resolva lá com ela, vai arrumar um problema conjugal para mim? Não. É com ele. Muito bem. Só que como eu não sossego, eu passei aquele dia inteiro pensando em estratégias para como eu vou conversar com a Ana Marta. Aí eu falei assim, não, a hora que ela chegar do serviço, vou buscá-la, e a hora que ela chegar do serviço, ao invés da gente jantar, eu vou fazer uma janta. E daí a hora que a gente estiver conversando, eu falo para ela, ó. Aí eu pensei, não, mas aqui em casa, depois lavando louça, né? Ou esse negócio, eu falei, não, vamos melhorar essa proposta. Ó, tudo isso eu pensei, eu estou falando com você, toda honestidade, né? Tudo isso eu fui tramando no decorrer do dia. Eu falei, eu vou chamá-la para ir para um restaurantezinho, para uma lanchonetezinha que tem aqui na frente. E lá eu falo, e fiz isso. Sentamos no lugar, pedimos as porções e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com ela assim, Ana Marta, escuta. Você viu que a terceira região está publicando um edital? Como que ela ia ter visto? De plantação de igrejas no Vale do Ribeira? Aí pela expressão dela assim, já eu falei, tem cabimento uma coisa dessa? Aí ela disse para mim assim, por que no Vale do Ribeira? Porque não tem igreja metodista lá, né? Aí eu falei, agora a coisa anda. Ela disse para mim assim, Martim, nós moramos num bairro, a gente morava no CEAGESP, ali Vila Leopoldina, lá, ela falou, nós moramos num bairro, naquela época tinha aproximadamente 800 mil pessoas e nenhuma igreja metodista. Por que não implanta aqui? Eu falei, pô, é lógico, né? É claro, por que não implanta aqui, né? Porque, não sei por que não implanta, eu fiquei bom. Aí a conversa vai. Ela falou, nós temos que perder essa mania de fazer missão para lá, nós temos que fazer missão onde nós estamos, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela também tem mania de ler os textos do Wesley. Então, na perspectiva wesleyana, a missão não é iniciativa, como eu disse, é resposta. Então, o Wesley reluta, por muito tempo, a enviar um missionário para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele diz que ele fala assim, o que significa ser cristão? Ser cristão é viver pelo Espírito, assim, assim, assim. Não tem ninguém assim na Inglaterra, não? Que precisa viver essa experiência? As pessoas, não, tem, então vamos reformar a nação. Então vamos reformar a nação. Essa é a nossa missão. Se Deus nos levar para lá, Ele vai nos dar sinais de que é para a gente ir para lá, mas a gente não vai se meter aí lá. A Ana Marta pegou esse negócio e fez assim, aqui não tem, então a gente tem que ser aqui também. Muito bem, aí acabou a conversa, vai, lá pelas tantas eu lembro que ela estava meio desconfortável com essa questão do emprego dela, né? E aí eu falei para ela, eu estou um pouco preocupada assim, com você. Olha onde eu fui, porque você está cansado dessa burocracia e tal, e pensando, né? Desse emprego e tal. Aí ela falou, pois é, mas você acredita que nessa última semana que passou, eu comecei a gostar? Porque é relevante isso, porque tal, porque o dentista, porque de certa forma, blá. Gente, eu baixei a cabeça e falei, eu olhei para Deus assim, né, falei, tá 3-0 já para ela. Ou o senhor entra nesse jogo e vira, ou nós estamos lascados. Aí ela mesma interrompeu e disse assim, mas Martim, para com essa conversa, eu sei o que está acontecendo. Você quer ir para lá, né? Sabe aquela história do Judas? O cara vai do Pedro, né? O cara vai, você quer ir para lá, né? Eu falei, eu quero ir para lá? Ela falou, eu te conheço. Se Deus chamou você para ir para lá, vamos. Aí eu falei, opa,
Tá? Então, esse aspecto da forte espiritualidade, que esse documento das marcas, isso é decisivo. Nós saímos daqui, cortamos os vínculos, a marca cortou os vínculos de emprego, e nós fomos para registro, sem saber onde a gente ia morar, sem saber quanto a gente ia ganhar. Eu não sabia, não tinha discussão de subsídio, de salário, de onde vinha. E nós não conhecíamos ninguém lá também. Nada, nem a cidade, eu nunca tinha ido para registro. Eu fui para lá com uma convicção de que quem tinha me mandado, quem tinha me vocacionado para lá, era Deus. Só isso. A gente acordava todo dia, olhava um para o outro e dizia assim: o que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. Isso foi a nossa espiritualidade por muito tempo. Quando o cara do caminhão da mudança deixou a minha mudança e foi embora, eu quase chorei, porque ele era o último vínculo que eu tinha com tudo que eu conhecia, em termos de cidade, em termos de vida e tal. Eu criei um vínculo com o caminhoneiro que levou a minha mudança. A hora que ele falou assim: tá tudo certo, eu vou embora. Eu falei: você não quer almoçar? O almoço está na mesa. Não, tá tudo certo, tá tudo pago e tal. Eu fui embora. Eu falei: que coração de pedra. Eu voltei para casa, a minha esposa estava já organizando a casa, e eu ainda estava nessa. Então, a questão da espiritualidade, no que diz respeito à nossa identidade vocacional, é assim: Deus chamou você? É uma pergunta que nós temos que responder nessa questão. A outra coisa que a gente tem nessa parte da evangelização dinâmica, eu saí de São Paulo convencido de duas coisas. Primeiro, que Deus tinha me chamado para ir para registro. Segundo, que Ele já estava lá. Que eu não saí daqui para levar ou apresentar Deus para as pessoas de registro. Ele já estava lá. É parte essencial da minha reflexão teológica a convicção de que as pessoas estão salvas. Eu tenho falado isso na faculdade de teologia, eu tenho falado isso escrito em alguns outros lugares, e eu tenho lido também isso em John Wesley. As pessoas estão salvas. As pessoas estão salvas. Tem muita gente que diz: não, elas estão condenadas. E a gente precisa ir para salvá-las. Para mim, isso é uma negação de elementos centrais da nossa tradição teológica e espiritual. Especialmente no que diz respeito aos níveis da graça. A graça preveniente, a graça justificadora, a graça santificadora ou regeneradora, como diz o Theodor Bunyan, né? As pessoas estão salvas. Ou a salvação não é pela graça. Aí a gente fica assim: mas como que elas estão salvas? Qual é o sentido de evangelizar? Eu evangelizo, eu falo de Jesus para pessoas exatamente porque elas estão salvas. Elas precisam saber disso. Porque são pessoas salvas que vivem como pessoas condenadas. É simples assim. Tem um texto da filosofia, de Alberto Camus, o mito de Sísifo. Cuidado, né? Você fala rápido, o mito de Sísifo. Em que Sísifo rouba o fogo dos deuses, e tem lá uma treta entre ele e o deus do fogo, e o cara castiga ele, diz assim: então você está castigado. Você vai rolar essa pedra montanha acima, e a hora que você soltar a mão dessa pedra, a pedra vai descer de novo. E você vai começar de novo. Você vai fazer isso por toda a eternidade. O Camus tem uma belíssima interpretação desse mito. Mas eu acredito que ele se aplique para a condição de muita gente. Tem muita gente carregando pedra montanha acima, deixando nessa inutilidade da vida, e estão salvas. Estão salvas. Se isso não comove o nosso coração, o que comoverá? Se não comove o teu coração o fato de ter gente salva,
que ainda não tomou consciência da salvação, e que por isso mesmo vive como condenado, o que nos moverá? Então essa é uma coisa decisiva na questão da evangelização dinâmica. Eu cheguei em Registro com essas duas convicções. Eu fui para um lugar porque Deus me chamou, exatamente porque Ele tem salvado pessoas por lá, antes de eu chegar, antes de eu plantar a igreja, antes de eu falar da igreja metodista, antes de eu falar do evangelho. Essas pessoas estão salvas pelo amor incondicional e gratuito de Deus. Aí eu falo com elas por causa disso. Isso que trouxe um elemento de dinamicidade Agora, uma outra coisa, entra a igreja como comunidade de apoio, ministério global da igreja, conexidade, tudo isso é muito tranquilo da gente trabalhar, eu acho, né? Isso está no documento lá do Colégio Episcopal. Chegou em Registro, eu comecei a fazer as coisas. Fazia as coisas assim, por exemplo, tinha que instalar o telefone. Eu passava toda a fiação do telefone, ligava para telefônica, para Vivo, e falava, tem que ligar o telefone aqui. Os caras vinham e ligavam. Eu passava do poste para dentro de casa, para lá. Chuveiro, eu instalava o chuveiro. Lâmpada, não quero essa lâmpada, eu quero uma lâmpada aqui, eu quero caceta aqui. Eu fazia todos esses ajustes, eu estava fazendo todos esses ajustes na minha casa. Aí de repente eu percebi, eu parei e falei, por que eu estou fazendo isso aqui? Alguém podia estar fazendo isso aqui para mim, enquanto eu conversava com, né? Nem a casa varria mais depois que eu tomei essa consciência. Enquanto os prestadores de serviço iam para casa, eu falava para eles, falava assim, você mora aqui em Registro há quanto tempo e tal, não sei o que, e a gente começava uma amizade desse jeito. Registro é uma comunidade de imigração japonesa. Um dia o japonês foi instalar uma persiana na nossa casa, na janela de casa. E ele falou assim, você gosta de jogar bola? Eu falei, gosto. Nós temos um clube aqui. E me apresentou para o clube e eu comecei a jogar futebol sábado de manhã. Depois de muito tempo sem jogar futebol. Vou resumir para dar tempo da gente conversar. Eu fui para o clube de futebol no sábado de manhã. À tarde eu me meti no campeonato de futebol amador, no sábado também. Domingo pela manhã eu ia para a feira. Domingo à tarde eu ia... às vezes eu dava uma volta com a minha esposa, com a Ana Marta, pelas praças, pelas coisas da cidade. Na sexta-feira à noite a gente ia... Sabe o que a gente foi fazer? Dança de salão. Eu fiz 2 anos de dança de salão em Registro. Eu aprendi a dançar em Registro. E sábado, todo sábado à noite, no segundo sábado do mês, tinha um karaokê, eu ia lá cantar. Como eu dançava, cantava no karaokê, o pessoal começou a chamar a gente para ir para o baile. E nós fomos. E a gente foi. Gente, ou nós nos inserimos nos espaços de vida das pessoas que nós queremos evangelizar, ou a igreja não se estabelece, ou a igreja não se consolida. E não é inserir-se no espaço no sentido de eu vou lá como pastor. Às vezes eu rapidamente tive uma percepção de que todas as pessoas que eu me identifiquei como pastor mudaram o relacionamento comigo. Mas o que vocês fazem aqui? Eu sou pastor da igreja metodista, eu vim aqui para plantar a igreja. O sujeito dava 2 passos para trás. Metodista, ele me perguntou, metodista, por que você escolheu esse nome para a sua igreja? Eu falei, não, a minha igreja, esse nome, a igreja já tem quase 300 anos. Aí ele falou, então deve ser igreja de gente velha. Toda vez que eu enviesava com a credencial, dizendo eu sou pastor e tal, havia um recuo. Então, quando a gente tinha bastante amizade, olha a situação. Às vezes, a gente estava num jantar lá, com um casal de amigos, que a gente estava evangelizando, e eles estavam começando a participar da igreja. Eles foram apresentar a gente com um casal de amigo deles. Sentado lá, conversando e tal. Aí um sujeito que era amigo deles perguntou, o que você faz para mim? E o outro que era meu amigo falou assim, eu nunca parei para pensar o que... É verdade, né? Por que
faz? A minha resposta foi categórica: eu faço nada. Eu não faço nada. O sujeito me olhou espantado. Como pode? Ele falou: você está desempregado? Falei: não. Mas então o que você faz? Nada. Profissionalmente, né? Aí ele ficou inquieto. Eu digo: escuta, eu não faço nada porque o meu trabalho consiste em descrever aquilo que Deus já está fazendo. Eu não faço nada. É Deus que está fazendo. E o sujeito olhou para mim, a gente começou a conversar sobre essa dimensão da vida humana, que acha que toda a existência da vida se limita àquilo que uma pessoa faz. Ela não para contemplar o que está sendo feito por Deus. Se você não despertar a consciência e eu não despertar a consciência das pessoas para isso, a missão acaba. Não há plantação de igrejas sem essa consciência de que Deus está conosco, agindo, e de que nós não fazemos nada. Então a gente caminhou para esse lado. Nessa questão da identidade, eu gostaria de deixar, depois tem aqui, eu fui passando, mas tem a consciência da vocação, missão, tudo mais. A gente, uma coisa que a Blanche falou, que eu acho que a gente vai ter que lidar depois, é essa coisa do templo. Hoje nós temos um templo lá em Registro, um salão que nós alugamos, adaptamos para ser igreja. Quem começou? Quem desejava o templo? Eu me acostumei muito rapidamente com uma espiritualidade leiga. Isso é uma coisa, eu tenho uma suspeita quase confirmada de que a igreja se implanta, ela pode se implantar por pastores nomeados e presbíteros, mas pelo viés da espiritualidade leiga, não pelo viés da espiritualidade sacerdotal. Tá certo? Você não precisa ser leigo na condição institucional, mas na sua espiritualidade. Isso significa o quê? Que você vai ter que ouvir muita coisa que, como pastor, como sacerdote, aquilo não coaduna com a sua. Mas é isso aí. É por aí. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, para você. Eu estava lá num determinado dia, num grupo que eu jogo futebol, que eu agora já faz tempo que eu não jogo, mas eu jogava futebol todo sábado de manhã. E a gente começou a fazer uma leitura bíblica. Não tinha um encontro, nós vamos para um encontro, não. Eu chegava, de repente o assunto surgia e eu falava: vamos conversar sobre essa história aqui. E aí eu lia a Bíblia, eu estava lendo a história de José. O pessoal fica fascinado com a narrativa das histórias bíblicas. Um monte de homem, assim, desses caras, sabe? Futebol, trabalho, cerveja, por aí. Eu comecei a ler. Aí, lá pelas tantas, o José fala assim, que a Bíblia fala que o José estava lá na casa do Potifar e a mulher do Potifar o agarrou, rasgou a roupa dele e ele saiu e ela falou para os guardas que ele tinha assediado ela, né? E eu estava lendo a leitura bíblica nessa tonalidade, nessa perspectiva pastoral. O sujeito que estava ouvindo, a hora que eu terminei de ler essa passagem, estava nesse trecho, ele reagiu assim: Kenga. Eu fiquei desconcertado com aquilo. Na verdade, assim, falei: nenhum exegeta falou isso dessa mulher. E o cara. Eu parei, olhei para o cara, olhei assim e continuei lendo. E ele, o outro, né? Havia um consenso no grupo. E eu continuei lendo. Aí, quando a Bíblia conta que o Potifar foi até a casa dele, a mulher contou para ele e ele mandou prender o José. E o Potifar mandou prender o José. O outro sujeito estava do outro lado aqui e falou assim: corno. Como a gente vai entrar no cotidiano das pessoas? Quer dizer, Deus me vocacionou para fazer missão, mas agora eu ouvi que a mulher do Potifar é Kenga e que ele é corno.
Essa é a dimensão da vida real das pessoas. Da vida real das pessoas. Tem gente que muitas vezes chega para mim e eu falo, poxa, mas eu estou muito irritado, não sei o que, o cara está participando da igreja há muito tempo já. Eu estou irritado, pastor, você está tão irritado, por que você não mandou esse sujeito? Eu falei, rapaz, porque, veja bem, porque para ele, isso é um outro movimento. A linguagem é uma linguagem carregada ainda. Ele está participando da igreja. Eu tinha um membro da igreja que infelizmente faleceu agora no começo do ano, que ele ia para a igreja e aí na hora que eu ia pregar ele estava lá. Mas para ele estar tranquilo na hora do sermão, no último canto do louvor ele tinha que sair para fumar. Ele ia lá, fumava, pagava o cigarro para começar o sermão. Eu vou sentar aqui e vou ouvir o sermão. Ele era assim. Morreu. Está no inferno? Está no céu. Não fala que as minhas ovelhas vão para o inferno, não, que você compra uma briga com 2 pastores. Primeiro com o pastor delas e depois com eu, né? Com eu, pastor e o pastor. Agora, ele estava vivenciando um processo de transformação da vida. Eu vou parar por aqui, só respondendo aquela coisa que eu me perguntei, quem quis o templo? Porque eu estava adaptado a essa espiritualidade da rua. Quem quis o templo? As próprias pessoas da igreja. Quando a gente tinha um grupinho lá, pequeno ainda, quer dizer, eu tinha 80 pessoas, às vezes lá em casa, 50, era esses os números, mas tinha um grupinho pequeno, 5, 6 pessoas. Não, nós temos que ter um templo, nós temos que ter um templo, a gente alugou o templo, os outros que iam em casa pararam de ir na igreja. Mas as pessoas tinham a demanda por esse espaço de congregação. Então eu não sei até que ponto é possível, porque para nós, aí assim, a Blanche é uma teóloga pastoral que ela faz uma leitura bíblica sistemática do conceito da igreja, dizendo, qualquer casa é igreja. Convence o membro da sua igreja então isso aí, depois você vem conversar comigo. Convence o membro da sua igreja. Nós não vamos ter mais, vamos vender o templo e vamos investir em projetos de sociais, e agora a gente faz uma igreja rotativa nas casas. A nossa igreja, porque quem sobra. Então a gente precisa lidar com essas questões. A gente tem um templo hoje que passa a maior parte da semana vazio, mas ele está lá. Ele está lá. Para as pessoas olharem e dizer, a minha igreja é ali, ó. São questões da nossa identidade. Gente, eu vou parar por aqui. Ainda temos um tempinho para conversar. Obrigado pela atenção de vocês. À tarde a gente pegou Alguma pergunta, consideração, oração, reclamação? Demétrio. Giovanni. Bom dia. Tenho duas, uma para Blanche e outra para o professor Barcaro. Eu sei que tem uma implantação e talvez as perguntas fujam um pouco. Mas com relação à pergunta sobre identidade, que você colocou de início, um dos problemas que eu vejo hoje com relação à identidade é trânsito religioso. Nós, como metodistas, em maioria aqui, por exemplo, eu queria colocar, por exemplo, vem batista, vem assembleiano, vem presbiteriano, nada é contra as demais placas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, será que a busca por essa identidade não poderia passar por cada pessoa que chega nesse movimento de trânsito religioso sem ensinar sobre o que é ser metodista? Porque muitas vezes a gente perde identidade, porque a gente deixa o batista ser batista dentro da igreja metodista, o assembleiano ser assembleiano dentro da igreja metodista, e isso deixa de ser metodista. E a igreja em si vai perdendo essa essência. E segundo para o professor Barcaro, mais uma vez fugindo do tema de plantação, com relação à ideia de todos estarmos salvos, que para mim ficou complicado entender, no sentido de que a salvação sim se dá pela graça. Mas eu sempre entendi a graça como algo que eu preciso acessar pela fé. Na ideia de que todos são salvos, a salvação é pela graça, onde fica a justificação pela fé? Só isso. Então, Giovanni, eu acredito que a sua pergunta tem tudo a ver com plantação de igreja, sim, porque essa dimensão da identidade, o Martim falou assim, que uma pessoa perguntou, mas que nome é esse de igreja metodista, né?
Toda vez que eu falava, não, eu sou da igreja metodista, adventista? Não, metodista. E as pessoas têm, assim, no sentido geral, muita curiosidade de saber da nossa história. O que eu percebo é que há uma tendência nossa de não valorizar isso, né? Não quero generalizar, mas eu me lembro da evangelista que tem hoje na igreja que eu pastorei. Ela foi fazer o curso de evangelista e ela voltava cada vez que ela ia, ela voltava um pouco preocupada, porque ela falou assim, mas são pessoas metodistas que não gostam de falar, que fala de John Wesley, não gostam que fala sobre liturgia, não gostam. Aí ela veio me questionar, né? Por isso que eu falo de revisitar a identidade, não só no início de uma igreja, mas constantemente, né? E eu vejo assim, que a gente tem que ter a coragem de dizer, olha, nós somos metodistas, uma marca da igreja metodista é essa dimensão da unidade cristã, né? Aí vem a dimensão do respeito pelas outras igrejas, mas nós lemos a Bíblia, lemos a fé dessa maneira. Eu vejo que às vezes a gente tem receio de fazer isso, até talvez por perda de pessoas, enfim, mas a gente tem que fazer escolhas. E às vezes a escolha pela nossa identidade, de revisitar a nossa história, quem nós somos, é constante. Então eu vejo que tem tudo a ver com plantação de igrejas, né? Porque eu sei que nós temos buscado compreender essa dinâmica de plantação de igrejas com a cara metodista, por isso que a gente está aqui, pelo menos é isso que eu estou acreditando. É óbvio que a gente não pode cair numa neutralidade, porque os batistas fazem assim, né? A gente não vai... Claro, eu acredito que se tem a ver com a nossa identidade, nós podemos aprender juntos e juntas. Mas eu vejo que a gente tem que ter coragem de assumir isto, né? Assumir que somos metodistas e que a gente precisa revisitar. Agora, eu vejo que às vezes a gente, mesmo como pastor e pastora, agora estou puxando para a gente, nós mesmos às vezes evitamos falar sobre a nossa história, né? De quem a gente é. Uma igreja sem história está fadada a perder a memória. Até rimou, né? Está fadada a perder a memória, né? Porque hoje a questão da identidade tem um efeito na sociedade e nos grupos religiosos, mais especificamente, complicadíssimo. O fato da gente ter uma identidade não quer dizer que eu não vou conversar com uma outra pessoa que pensa diferente de mim. E às vezes a gente está vivendo crises de identidade internas, né? Teologicamente. Que foi a pergunta que você até fez para o Martim. Então, se eu penso diferente do Demétrio, logo a minha identidade não é parecida com a dele, enfim, e ele é metodista, eu sou metodista. Aí a coisa começa a complicar mais ainda, né? Então, eu vejo que a gente precisa revisitar esse tema. Tanto na questão vocacional, que o Martim colocou muito bem. Nem sempre Deus nos chama para aquilo que eu acredito que Ele me chamou. E vez por outra, a gente tem que revisitar a nossa vocação, seja ela do Ministério Pastoral Ordenado ou não. Porque se a gente fazer isso, a gente cansa rápido, fica sem fôlego, né? E perde esse brio, essa alegria também do serviço a Deus junto com as pessoas. Então, assim, eu vejo que esse é um desafio que tem para a plantação de igreja, sim. Nós vivemos uma sociedade em que essas identidades não são mais monolíticas. Não adianta a gente pensar numa identidade metodista, pedigree, entendeu? Pedigree, identidade metodista. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Eu tenho membros da minha igreja que são batistas metodistas, presbiterianos metodistas, metodistas assembleianos, né? Eu tenho todo esse pessoal todo lá. O grande trunfo da identidade metodista é a possibilidade de assimilar isso. Depois da tarde a gente fala um pouco mais. Mas, por exemplo, você não consegue ser um reformado. Eu estou
respondendo a dela, talvez você esqueça o que você fez para mim. Eu não posso ser um reformado e um arminiano, mas eu posso ser um metodista calvinista, por exemplo. O Wesley tinha isso no movimento metodista, alguns calvinistas que eram metodistas também. Mas chegava na questão da salvação, da predestinação, eles discutiam, eles não concordavam, tudo bem. Mas essa não é a nossa ênfase. A ênfase da nossa identidade está pautada em outros referenciais. À tarde a gente desenvolve, mas isso vai ter tudo a ver com a questão da plantação de igrejas. Tá bom? Então, aí a questão que me veio. Eu tenho lido bastante a respeito disso, né? É um tema que me interessa. Para mim, a humanidade está salva. Eu encontro repercussões disso, né? Em Wesley, em Lutero, por exemplo, em Thomas Witzer. Bonhoeffer. E aí você me pergunta assim, é graça. É graça, né? Mas a fé é resposta. A fé é uma resposta que, na perspectiva da teologia metodista, viabiliza uma experiência plena de uma salvação já consumada. Entendeu? Mais ou menos? Por exemplo, nós temos aqui, falando dessa fé, nós temos dois textos que eu li. Um é do professor James, que está ali. Outro é do Josias, a fé como fenômeno psicológico, que nos auxiliam bastante nessa dimensão da existencialidade. A fé é uma coisa da existência, resposta. Em Wesley, nenhuma experiência plena da salvação prescinde da resposta humana em termos de fé. Plena, vamos lá, tá? Nenhuma. Agora, quando eu creio que eu já fui salvo. A graça preveniente, por exemplo, a graça preveniente são indícios de todo ser humano que se pergunta por Deus pela salvação, mesmo que não tenha tido qualquer contato com o evangelismo, com os símbolos, é imediato, é místico, né? O professor Zé Carlos fala da luz interior do ser humano. Isso é manifestação da graça preveniente. Um nível da graça. O outro nível da graça é a graça justificadora. Até este nível, a consciência, a fé humana não exerce nenhuma diferença. Quando eu fui evangelizado, eu não fui evangelizado assim: você precisa crer, caso contrário você não será salvo. Graças a Deus. Você pode ter sido evangelizado de outro jeito, mas eu fui evangelizado tipo assim: Jesus te amou, morreu por você, o termo que a pessoa usou, assim, ele conquistou a salvação por você na cruz do Calvário. Isso não é evangelização. Eu não nasci, né, na igreja metodista. Eu fui para mim foi decisivo esse ponto. Por quê? Quando eu tomei consciência da minha salvação, eu tomei a consciência da minha salvação consumada. Eu estava salvo. Como eu vou aprofundar a experiência dessa salvação, de modo que ela conforme toda a minha existência, pela graça que santifica? Só responder. Sem a resposta de Deus, eu não consigo experimentar a plenitude da salvação que conforma a minha existência. Mas não significa que eu não tenha sido salvo antes de eu responder. Nesse sentido, nós estamos terminando a tradução, não sei, mas nós estamos num processo avançado, a tradução do texto do Randy Maddox, Responsible Grace, em que ele trabalha bem essa dimensão da salvação, da graça responsável, uma graça que responde. O Bonhoeffer também trabalha bem isso, quando ele fala da graça barata e da graça preciosa. Ele fala que a graça de Deus é pessoal, enfim. Mas para o Bonhoeffer é assim: é uma covardia proceder de um modo que, antes de oferecer a salvação para a pessoa, você tem que colocá-la no inferno. Então eu digo assim: olha, Blanches, você está no inferno, meu filho. A Blanches não sente essa experiência de condenação dela, mas eu vou fazê-la sentir.
Ó, você precisa ir para... Tá no inferno? Você já pensou nisso? Ah, não, eu internalizei agora essa consciência infernal. Ah, então eu quero dizer para você que Jesus Cristo pode te salvar. Meu, isso é covardia. A pessoa não estava, o bom Weber vai dizer, nós vamos desqualificando o ser humano para depois apresentar para ele uma salvação, uma graça metafísica, que não tem nada a ver com a existência dele. Quando eu poderia dizer para ela assim, olha, você se sente salva? Ela, sim, eu me sinto salvo. Eu poderia dizer, graças a Deus que você tem consciência disso, porque essa é a sua condição diante de Deus. Você sabia como que aconteceu isso? Aí eu falo de Jesus para ela. Eu não sei se eu respondi o que você está querendo levantar. É só porque uma das citações que colocou o Ed, inclusive no modo que eu estou tendo com vocês, com o professor Zé Carlos também, a gente tinha que fazer um resumo, uma resenha de um sermão do Ed que foi passado pelo Senhor na sua justiça, o sermão 20. Ele começa falando o que é justiça imputada de Cristo e fala assim, nós sabemos que a justiça, até tem, todos concordam que ela é imputada somente aos crentes. Mas se eu falo que já todos são salvos, ela não foi imputada somente ao crente, a justiça já foi imputada aos demais. Eu acho que ela já foi imputada a todo mundo aí. E até no pensamento do Wesley, eu acho que a gente precisa discutir o que significa essa salvação jurisdicional. Isso é um conceito na reforma que precisa ser discutido. Eu não estou com o sermão 20 na minha cabeça agora, eu já li, né? Não estou com ele. Mas assim, a gente precisa entender também que eu leio John Wesley, mas uma perspectiva de 2017. E às vezes ser fiel ao espírito wesleyano, ao espírito da teologia wesleyana, é dizer, olha, o Wesley nos ajuda até aqui, mas daqui para frente a gente precisa ir. Mas a gente continua essa conversa aí.